Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora o Espaço Empreender, programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje nós recebemos o professor e diretor da EMF Bento Gonçalves, Flávio Tigman. Bem-vindo, Flávio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia para você, Bruna, aos ouvintes, e estou à disposição então para ver o que nós podemos esclarecer na sua entrevista. Flávio, primeiro a gente quer conhecer um pouquinho mais de ti. Me conta da tua infância, de onde tu é natural, aprontou um pouquinho? Certo, então vamos lá. Então vamos revisitar a memória um pouquinho, né? Eu nasci na linha Capivara, estudei na escola André Marculino Malman, da linha Capivara. Sempre morei lá, né? Nunca saí de lá, hoje continuo morando lá. Trabalhei nos primeiros anos na agricultura, né? Sei fazer tudo o que um bom agricultor sabe fazer, com muito orgulho, conto isso, sem arrependimento, e quiseram as circunstâncias lá em 1984 que alguém me convidasse para entrar na área da educação. Bom, começou a trabalhar cedinho então com os pais na propriedade. Exatamente. Ali, então, eu vivi aquela época que com 8, 9 anos você ia para a estrebaria, ia tirar leite, né? Ia para a lavoura e não fiquei traumatizado nem nada. Estou aí inteiraço com meus 67 anos e se tivesse que fazer tudo de novo, faria com muito prazer e com muita honra. Você disse que foi convidado a trabalhar com educação. Quando foi isso? Que idade você tinha? E o que você começou a fazer com educação? É verdade. Essa minha história, ela se reveste de alguma singularidade. Eu gostaria, assim, de contar para os radioouvintes da Tirol. Vamos, então, recuar um pouquinho. Vamos pegar o túnel do tempo e vamos recuar ao ano de 1984. O grande professor, historiador Silvio Valaur era o secretário da educação do município de Teutônia. E em dado momento, em dado dia, ele me convidou, ele disse: "Ô Flávio, tu vai ser o nosso professor na linha Capivara?" E como eu fui criado sempre dentro da lei, dentro dos valores, eu disse: "Não, isso não é possível, eu não tenho formação. Isso você vai ter que, vai ter que procurar outra pessoa." "Não", disse ele, "eu já falei com o prefeito, eu vi uma redação que você fez, um relatório de atividades para o Esporte Clube Guarani, que à época era nosso time, aí na linha Capivara, e como lá na Capivara e nas redondezas não temos professor, a lei permite que a gente contrate e encaminhe um leigo." Eu disse: "Não, melhor não, melhor procurar porque..." Não, mas aí ele levou essa ideia em frente e em 1985 eu começo a lecionar como leigo na escola André Marculino Malman da linha Capivara. Bom, e assim você se apaixonou pela educação? Exatamente. É até interessante você colocar isto para a experiência dos nossos radioouvintes. Essa jornada não havia sido planejada nem desenhada por ninguém, né? E quiseram as circunstâncias que me jogaram para dentro da área da educação. E como eu vi no seu Selby uma esperança, uma segurança, uma aposta muito grande na minha pessoa, eu pensei: vou ter que fazer o melhor. Agora eu vou ter que pegar com as duas mãos e se ele acredita em mim, eu vou ter que fazer o melhor. E levei para dentro da escola também os valores que eu tinha muito bem construído dentro da família. Posso citar o equilíbrio, a transparência, o comprometimento, a capacidade do diálogo, a capacidade de escutar e a tentativa sempre inesgotável de fazer o correto. E isso me ajudou muito a construir a base dentro da área da educação. Eu fui criando experiência. Em 1988 eu já me formava no Cefap, antigo Estrela da Manhã. Eu já adquiria o diploma como professor, né? Depois, um pouco mais tarde, então, eu me formei em letras, literatura,
e fui subindo de degrau em degrau, fui adquirindo confiança e acabei então chegando agora em 2023 com 39 anos de exercício à frente da educação. Sempre lecionando aqui no município de Teutônia? Sempre em Teutônia. A título de informação, eu iniciei como professor em 85, com classes de 1º ao 5º ano, né? Em 1993, o professor Selby assume a Secretaria da Educação e aí ele diz: Flávio, tu vais assumir a direção também da Bento Gonçalves, já era professor, então eu assumo, desenvolvo de forma concomitante a função de professor e diretor da escola, não só da escola, mas também da creche. O professor Selby tinha, então, nos anos 80, fundado uma creche, a Creche Boa Vista, e como a Sociedade Escolar Boa Vista era mantenedora tanto da escola particular Bento Gonçalves como da creche, fiquei, então, eu imbuído, responsável em administrar isto. Além da Escola Bento Gonçalves e lá na Capivara, onde você começou, por quais educandários você já passou? E pode relatar daí na sequência os passos que você construiu dentro da educação aqui em Teutônia? Sim, eu começo, né? Vamos trazer isto no verbo presente, né? Para nos aproximar um pouquinho na história, que é bastante afastada, já longínqua. Eu inicio, então, em 1985, na minha localidade, que é a linha Capivara, né? Inicio como leigo. Em 89, essa escolinha ela é desativada em função do pouco número de alunos, né? E aí a Secretaria de Educação me desloca para a Escola Municipal Manuel Ribeiro Pontes de Pontes Filho. Ali eu entro então em 89 e fico 12 anos. Fico 12 anos lá, até que essa escola também foi desativada em função também da redução drástica do número de alunos. Os que ficaram foram transferidos para Dom Pedro. E aí eu passo, já estava meio-dia na Bento, e eu passo a integrar de forma integral o corpo docente aí da Bento Gonçalves. O nome do nosso programa é Espaço Empreender. Mas tudo, absolutamente tudo, começa na educação, né, professor? Isso. O que você pode deixar de recado para quem nos ouve nesse momento? Um recado. O compromisso é muito grande. Porque um recado, você pode dar ele de alguma forma, talvez não ser entendido. Eu vou tentar ser o mais claro possível, né? Qual é o recado que eu posso dar para os nossos jovens professores, as nossas jovens professoras, para ter uma carreira de êxito à frente da educação em Teutônia. Em primeiro lugar, você deve gostar de criança. Em segundo lugar, você deve tentar se colocar ao nível da criança. Você precisa descer ao nível dela para você entender ela. Porque nós adultos, nós entendemos a realidade de uma forma. A criança faz isso de maneira bem diferente. E se nós não conseguirmos nos conectar com aquela criança, nós vamos ter dificuldade. Ela vai não entender aquilo que nós propusermos em sala de aula, ela vai desgostar e, por fim, ela vai render pouco. Outra questão, o que precisa ser levado para dentro da sala de aula são os valores, né? Você, como professor ou como professora, você não pode abrir mão jamais dos valores. Você é um exemplo. E você é observado no dia a dia, não só na sala de aula. Você é observado no campo de futebol, no culto, na missa, no baile de sociedade, no boteco, no mercado e em todos os lugares, né? Então isso você tem que ter em mente. A partir do momento que você cria uma imagem boa, cria uma segurança para a tua comunidade e para os teus alunos. E eles passam a acreditar em ti. E aí, não abrir mão de todos esses valores, da transparência, do comprometimento, da lealdade, sempre da verdade, do escutar, do compartilhar,
do dialogar sempre. Isso é a Bíblia que você tem que ter na mão, né? E aí você vai ter, ao mesmo tempo, em sala de aula, o respeito, não o medo, o respeito e a amizade dos teus alunos. E aí, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna mais fácil. Quem te inspira? Professor Selby Valauer é um ícone da educação de Teutônia, né? Se não é o maior, mas é um dos maiores. Além de ser professor, educador, foi secretário de Educação, foi o nosso primeiro presidente do Poder Legislativo, ele que moldou, ele que criou a bandeira de Teutônia, e ele, no seu comportamento dentro da sociedade, não só como educador, como professor, ele como pessoa da comunidade me inspirou, com certeza. Falo isso com muito orgulho, quando eu posso, quando eu converso com ele, tento dizer isto nas entrelinhas. Em 39 anos, professor, o que mudou para melhor na educação e o que deixou o ensino um pouquinho mais complicado do que era? Essa é uma pergunta profunda. Essa é uma pergunta que você pede de mim rebolar um pouquinho, mas eu vou tentar, né? Eu vou tentar. Mudou muito, sim. A educação, se nós vamos jogar ela lá para os anos 80 e agora, as formas, os conceitos, tudo mudou. Em primeiro lugar, voltamos sempre ao mesmo ponto. A família mudou muito. E o primeiro segmento da sociedade que sofre, que é o termômetro, haveremos de convir que a escola é a caixinha de ressonância da comunidade, da sociedade. Ali que as coisas primeiro se mostram de maneira concreta. E aí a sociedade, vamos voltar à sociedade, ela mudou muito. A questão da disciplina, a questão dos valores, e isso passou a nos atrapalhar um pouquinho, né? Se entra forte nos anos 80, através do campo da psicologia, em que é sugerido que os pais amenizem o tratamento com seus filhos, né? Claro que havia exageros em anos anteriores, nós não defendemos isso. Mas aí a sociedade, ela pegou essa recomendação da psicologia e, de repente, não quero ser injusto, abriu demais. E os nossos jovens, essas nossas criaturinhas, os nossos alunos, passaram a ocupar espaços, passaram a ganhar terreno, talvez de forma um pouco exagerada. Posso estar enganado. E isto acabou sendo trazido para dentro da sala de aula. Então, se nos anos 80 eu destinava, quem sabe, 2, 3% do tempo das 4 horas para o controle da disciplina, se nós vamos agora para 2023, esse índice, essa porcentagem, ela está muito acima. Ela ultrapassa os 7, 8% do tempo em que professores, diretores, supervisores, orientadores precisam estar resolvendo probleminhas de ordem disciplinar. Não estamos criticando a sociedade, estamos apenas relatando aqui aquilo que nós sentimos, estamos tentando apenas ser realistas. Bem, essa é uma das diferenças. Mas também há diferenças positivas. A tecnologia, ela entrou com força na escola. Isso facilitou. O quadro de giz totalmente abandonado, mimeógrafos e esses recursos todos com os quais eu iniciei, né? Eu até gostaria de ter um controle quantas caixas de giz eu consumi nesses não 39 anos, porque agora já fazem alguns anos que não se usa mais, né? Mas foram inúmeras caixas de giz. E não que isto tivesse sido algum problema, mas agora você tem o auxílio da tecnologia, os estudantes, eles têm muito mais facilidades para procurar as informações, para se instruir. E agora você poderia me perguntar, estão fazendo isto? Estão se valendo desses recursos todos para se instruir, para se preparar para o mercado de trabalho? Eu lamento em dizer que não estão usando a contento. Não sabemos o que
o que efetivamente acontece, mas me parece que o corpo discente deveria, pelo que eu sinto assim, não é uma crítica, poderia se valer com muito mais propriedade desses recursos todos para despontar na vida profissional. Flávio, agradecendo a tua participação no programa hoje, eu deixo um espaço para as tuas considerações finais e, claro, aquele recado para toda a equipe da IMF Bento Gonçalves e para os alunos também. Sim, sem pensar muito, foi um privilégio, né? Foi um privilégio ser professor. Eu diria assim, basicamente educador. Eu me considero um educador. Além de ensinar a leitura, a resolução de problemas, os cálculos, eu tentei sempre educar as minhas crianças. E mais através dos exemplos, né? Porque o exemplo, ele tem um resultado muito mais prático do que 1000 palavras, né? Então foi um privilégio ter trabalhado nas escolas André Marcolino Malman, da minha localidade, na escola Manuel Ribeiro Pontes, de Pontes Filho, onde fiquei 11 anos, na minha fiquei 5 anos, e na Bento Gonçalves eu estou fechando 35 anos. E se tivesse que fazer tudo de novo, faria tudo de novo, porque eu estou seguro, estou tranquilo, que a minha ficha está boa, está em dia, não tem arranhaduras, né? E vou desejar todo sucesso para as pessoas que vão chegar depois de mim. Nunca tive o propósito de me perenizar, de perpetuar numa instituição. A gente sabe como é o correr da vida. Então, se a lei hoje está sendo implantada, está sendo posta em prática, nós a aceitamos. Nós não temos nenhum contraponto de ordem legal. Nós vamos, de repente, ver o que pode se fazer, mas está tudo muito tranquilo. Eu só tenho a agradecer ao bom Deus também, que sempre me deu saúde. Então, se você hoje fizer uma devassa, preparar um dossiê sobre os atestados médicos que eu deixei nas escolas, eu duvido que nesses 39 anos você encontre 40 ou 50 atestados médicos. Claro que isso depende também da saúde do bom Deus, né? Mas sempre que podia, eu ia com os meus livros para a sala de aula. Muito obrigado, Bruna, à Rádio Tirol, por esse espaço. Espero ter, de alguma forma, contribuído para a opinião pública. Nós que agradecemos. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com o diretor da IMF Bento Gonçalves de Boa Vista, Flávio Tigemann. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.